Duelo de nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro. Bahia brigando pela liderança contra o Fortaleza, atual campeão da Copa do Nordeste. Quem vai levar melhor? Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo? Vamos analisar agora no Bets do Dia. Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia. A gente fala de mais um jogo importante desta oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Bahia e Fortaleza, né? Dois tricolores do Nordeste aqui, né? O da Bahia e também o de Fortaleza, né? Se a gente falar de Ceará, Ceará, ruim, viu? A galera vai achar ruim. Mas é um time de Salvador contra um time de Fortaleza. Jogão que a gente vai analisar a partir de agora. Eu terei a companhia dele aqui, os comentários de Matheus Montenegro. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse duelo de tricolores nordestinos, né? Até as mesmas cores ali, né? Azul, branco e vermelho. E dois times que, assim, se consolidam no Nordeste, né? Hoje são as duas grandes forças do futebol nordestino. Vamos trazer um contexto de como chegam esses dois times para o confronto, números, estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Jogo nesta quinta-feira, né? 13 de junho, às 9h30 da noite, na Fonte Nova, né? Que é o estádio do Bahia, jogo pela oitava rodada. A gente já aproveita para ver como chegam os dois times em números. A equipe do Bahia, que vem de um empate, mas um empate bom, né? Contra o Atlético Mineiro, fora de casa, né? Só que o empate anterior não foi tão bom, que foi um empate contra o CRB na semifinal, né? Da Copa do Nordeste, o time foi eliminado. Já o Fortaleza vinha de uma sequência grande, né? Sem perder. Perdeu nesse final de semana para o CRB na decisão da Copa do Nordeste. Havia vencido o primeiro jogo por 2-0, mesmo placar do segundo jogo. E nos pênaltis, o Leão do Pici foi tricampeão do Nordeste, então é uma derrota, mas que no final das contas teve sabor de vitória. Situação dos times na tabela, tá? O Bahia é o terceiro, tá com 14 pontos, e o Fortaleza é o 11º com 10, mas tem uma curiosidade, tá? O Fortaleza ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, é um dos poucos times que ainda permanecem invictos na competição. Então tem esse detalhe, empatou muito, né? Muitos jogos nessa Série A foram empates, mas na rodada anterior venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Atlético, inclusive, era o líder naquela ocasião. Uma vitória importante aí do Leão do Pici, Matheus. Dos dois lados temos aí duas curiosidades interessantes. O Bahia, ele tá em terceiro, mas com jogo a menos do que o líder Botafogo, né? Ele começa a rodada na vice-liderança e acabou perdendo esse posto porque o Botafogo venceu o Fluminense na terça-feira, o Brasileirão teve uma parada e agora será retomado na quinta, né? Jogo da seleção na quarta-feira. E do lado do Fortaleza, é um time que de fato ainda não perdeu, mas por empatar muito, né? O Leão do Pici jogou 6 partidas no Campeonato Brasileiro, foram 2 vitórias e 4 empates até aqui. Vamos trazer agora padrões das equipes para a gente esmiuçar melhor, em termos estatísticos, como chegam as equipes para o confronto. É isso. O Bahia que vem bem, tá? Quando joga em casa, não sofreu gol nos seus últimos 4 jogos como mandante, né? Na Série A, tem 3 jogos aí que são da Série A, né? Que o Bahia, inclusive, venceu por 1-0 esses confrontos. Então, é um time que em casa dificilmente sofre gol. Já o Fortaleza tem uma estatística aí de ambas marcam fora de casa, que é muito alta. Né? E aí agora eis a questão, né? Qual das duas linhas de raciocínio a gente vai escolher? Lembrando que esse ambas marcam não está contando apenas o Campeonato Brasileirão, tá? E a gente tem um retrospecto interessante de gols, quando os times se enfrentam jogando lá em Salvador, tá? Nas últimas 11 partidas entre eles, a gente teve pelo menos 2 golzinhos. Do Bahia, né? 2 golzinhos do Bahia. Isso. Não, com o Bahia como mandante. Sim, perfeito, exatamente. Na partida, mas apenas considerando jogos como mandante. Perfeito, falha minha. Vamos agora chamar o nosso momento Bet Nacional, né? Por quê? A gente traz essas estatísticas, a gente esmiuça um pouco mais, mas a gente precisa ver em termos de apostas para buscar algo de valor, né? A gente, por exemplo, tem uma cotação de 1,90 para o Bahia, ou seja, o tricolor da Boa Terra sendo tratado como favorito contra um Fortaleza aí pagando 3,84. Eu trago 2 pontos aqui, Fábio, que acredito sim na vitória do Bahia, já vou adiantando aqui dar um spoilerzinho, né, do que vem por aí. Fortaleza, ele não fez o segundo tempo nada bom contra o CRB, tá? A partida como um todo já não foi boa,
mas no segundo tempo ele foi realmente dominado. Claro, a gente tem que atrelar isso ao fato de que o Fortaleza já tinha a vantagem construída no primeiro jogo, né, havia vencido por 2-0, mas a gente está falando aqui de um duelo de um clube que já está consolidado na Série A do Brasileirão, 6 Série A seguidas, contra um time de Série B, né, que por mais que tenha sua qualidade, esperava-se uma superioridade do lado do Fortaleza, jogou muito mal, e a gente pode considerar aqui também, talvez na conta, uma ressaca do título aqui, sim, do lado do Fortaleza, né, o time foi campeão da Copa do Nordeste, comemorando muito, teve a viagem de volta de Maceió para... no caso agora a viagem de Maceió para Salvador, então acredito que esses 2 pontos aí pesam contra o Leão do PC, por isso também acabo colocando um pouco mais para o favoritismo do Bahia, levando em consideração essas 2 informações aí, digamos. E aí, qual o melhor mercado? Eu acho que vitória, resultado final do Bahia, eu acho que o Bahia vai vencer esse jogo, dá, mas é meio arriscado, né? É um pouco arriscado, O empate anula, tá quanto? O empate anula, a gente poderia checar, pouco, a produção dá um pouquinho para baixo, é uma odd baixa, né? Quando a gente tem uma vitória pagando em 90, a gente vai ter ali o empate anula apostando em 41. É uma odd muito baixa pré-jogo, realmente acredito que seria uma ótima pedida, né? Inclusive acaba sendo aí uma alternativa para o ao vivo. Se o Fortaleza marcar um gol cedo, acho muito difícil o Bahia perder dentro de casa, né? A gente trouxe estatística que o time sequer tem levado gols em casa, né? Mas eu confio na vitória do Bahia, tá? E a odd tá interessante, 1.9, mas vamos dar uma olhadinha também em termos de gols, né, Fábio? A gente realmente fica um pouquinho de mãos atadas em termos de gols, porque o Fortaleza ele vem desse título, então assim, fica um pouco relutante, a gente até observa aí que as odds elas estão parecidas também em termos de gols, o mais de 2.5 e o menos de 2.5. Eu acredito que exista uma tendência um pouco maior para sair gols. Mas, para sair 3 gols no jogo, eu já fico um pezinho atrás. Sim. Né? Uma alternativa seria o mais de 2, que seria o mercado asiático, né? Caso saiam 2 gols, o dinheiro é devolvido para o apostador. Mas a gente tem uma odd muito baixa, de 1,51. Então, por isso, eu acabo ficando um pouco mais ali para a vitória do Bahia realmente. O que é que você acha? Eu também acho que a vitória do Bahia é uma boa, o Bahia não jogou, né? Então é um time que só está focando, né, nesse jogo, o Fortaleza teve que dividir atenções, né? Certamente vai ser um time bem modificado, né? O Vojvoda, ele geralmente mescla muito e vai com um time até mais alternativo, certamente, para esse jogo. Conferir no Bahia, tá? Eu acho que gols também é arriscado, porque se a gente pegar... Fortaleza é um time que geralmente marca gols, sofre gols todos os jogos, tem esse detalhe. Estilo de jogo do Vojvoda, né? Acho que tal. Mas o Bahia não sofreu gol nos últimos jogos em casa, né? Então a gente buscar um ambas marcam também é mais arriscado. Eu ia na vitória do Bahia mesmo, assim. Eu acho que, apesar do Fortaleza ainda estar invicto e tudo mais, o Fortaleza não deixou uma boa impressão nesse último jogo. O Bahia que é um jogo para vencer e se manter ali entre os líderes, então eu iria no Bahia, apesar de ser um pouco mais ousado, né, essa aposta do resultado final, mas eu confiaria aí no tricolor da Boa Terra. É um time que perdeu pouquíssimo, não só no Brasileirão, né, o Bahia, sabe, tem uma derrota só, né, no Campeonato Brasileiro até aqui, mas no ano também perdeu... Pro Inter na primeira rodada. Exato, na primeira rodada, e no ano ele perdeu muito pouco, né, na Copa do Nordeste, ele foi eliminado, por exemplo, com empate, né, e na final do Campeonato Baiano ali também foi derrotado, acabou perdendo o título para o seu rival Vitória, mas tem poucas derrotas no... Se não me engano, são 3 ou 4 derrotas no ano aí, o Bahia até aqui. Então vamos para ela, né, Fábio? Chamar ela? Isso, vamos nessa. Vamos para a dica do tipster para esse jogo entre tricolores do Nordeste, Bahia e Fortaleza. A nossa dica do tipster para o duelo entre Bahia e Fortaleza, 2 gigantes do futebol nordestino, hoje as 2 principais forças, inclusive, são os 2 times aí que têm se consolidado mais. A nossa dica do tipster fica para a vitória do tricolor da Boa Terra, a vitória do Bahia, pagando 1.9, odd está sujeito a alteração, obviamente, mas o Bahia é um time que vem muito bem nessa temporada, na temporada como um todo até, não só no Campeonato Brasileiro, no qual ocupa atualmente a 3ª posição, mas com chances até de assumir a liderança, né, dependendo aí do resultado do jogo do Flamengo também, caso o tricolor vença, né, o Bahia vem muito bem, o Fortaleza ele vem do título da Copa do Nordeste, então pode estar ali de ressaca do título, não fez um segundo tempo, não fez uma partida muito boa contra o CRB, o segundo tempo principalmente, então estou confiante nessa vitória do Bahia para o confronto com uma odd muito boa, 1.9 nesse momento da gravação do vídeo. O fique de olho fica por conta de gols, mais de 1.5 gols na partida, levando em consideração a postura ofensiva que o Fortaleza adota normalmente em seus confrontos, acredito que tenhamos gols nesse confronto, pelo menos 2 golzinhos, e essa é uma estatística que se repetiu nas últimas 11 vezes que Bahia e Fortaleza se enfrentaram com o Bahia sendo mandante, então acredito que mais uma vez será repetida para esse confronto, por isso fique de olho, uma alternativa para o ao vivo, pagando uma odd melhor aí, se por 20, 25 minutos ainda não estiver saindo gol na partida, você vai conseguir buscar essa opção
com uma oddzinha bem atrativa. Boa, Matheus. Então é isso. Dicas dadas para Bahia e Fortaleza, jogão pela Série A. E o Bets do Dia vai chegando ao final. Lembrando que tem outros vídeos sobre outros jogos, inclusive dessa rodada, aqui na nossa playlist no YouTube ou também lá no nosso site tvbet.com. Aproveita, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra lá também no nosso site tvbet.com, seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto.